Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos vocês de uma maneira poderosa, que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, possa visitar você nesse exato momento, aonde você estiver, te iluminando, enchendo você de gozo, de paz, de alegria, para enfrentar esse final de semana e vencer todos os obstáculos que surgirem na sua frente. Amém, queridos? Olha, a porta larga. Nós estamos vendo que o movimento contra as verdades de Deus tem se aumentado cada vez mais. Um movimento que tenta ofuscar a glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. São nomes de celebridades, pessoas que são conhecidas nas mídias, nas redes sociais, que estão apoiando, falando, influenciando multidões com meias verdades, com ensinamentos falsos da palavra de Deus. Olha, eu tenho uma resposta neste momento para todos os pregadores liberais. Quem são os pregadores liberais? São aqueles que facilitam, aqueles que, entre aspas, dizem que o caminho do Senhor é um caminho de amor, é um caminho para todos, aqueles que têm a fala agradável a todos, aqueles que tentam agradar gregos e troianos. Então é horrível, irmãos, o que está acontecendo nos últimos dias, né? Digamos assim, no cenário do nosso país, não só do nosso país, mas no cenário mundial, esse movimento ecumênico, esse movimento neoliberal, né, que está acontecendo no meio das nações, está enganando muitas pessoas mesmo. Então a gente vê aqui em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, já é um texto bastante conhecido, mas é um texto que bate bate forte contra os liberalistas, né? Aqueles que escancaram o caminho, aqueles que dizem que não importa quem você é, quais são as suas escolhas, Jesus te recebe assim porque Ele é misericordioso e Ele não vai te julgar, Ele não vai pedir para você mudar nada, né? É incrível, pessoal, esse movimento do liberalismo é uma coisa assustadora, né? Tem os liberais, aqueles que escancararam mesmo as portas, e tem os semi-liberais, aqueles que liberam em parte certas coisas. Esses ainda são os mais perigosos, porque ficam camuflados. Quem vê de longe pensa que é uma pessoa que está agindo corretamente, mas se você for analisar os pormenores, está liberando, aceitando a prática liberada do pecado. Então está aí, olha, Mateus 7, versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, amplo o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Veja bem, né? Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Então, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a
encontram. São poucos, pessoal, são poucos os que a encontram. Então a gente vê aí personagens, né, na nossa nação, teólogos contemporâneos, pessoas que possuem canais e arrastam a multidão, pregando a inclusão em Jesus, a inclusão na igreja, de qualquer maneira, né? Inclusive, tem um que é terrível, né? Vou citar aqui o nome, eu vou citar o nome, eu não estou aqui para esconder. O Caio Fábio é terrível, ele ensina heresias e bate contra a igreja, bate contra até, ele fala mal até de Paulo. Incrível que arrasta a multidão, né? Pessoas seguem esse transtornado, esta pessoa sem nenhum pingo de temor e que ensina heresias, que ensina caminhos que levam à perdição, né? Humanamente olhando, a pessoa aplaude, porque esses pregadores liberais, eles colocam o ser humano como centro. Eles colocam o cidadão, eles aplicam a palavra de Deus nas necessidades sociais, de associação dessas pessoas. Então, eles falam de uma forma que querem incluir as pessoas como elas são, como elas estão ao corpo de Cristo, a Cristo, sem que haja arrependimento em tais pessoas. Então, os pregadores liberais, eles não pregam arrependimento, eles apenas dizem assim: Jesus te aceita, ele te entende, te reconhece, ele não está aqui para te julgar, nem eu, e você fica aí de boa, fica tranquilo, fica tranquila. Então, esses são enganadores. E o que eles sabem fazer é enganar. Os liberais são terríveis. Porque a gente está vendo a Bíblia é quem nos dirige. Aí uma das teses que os liberais usam, uma das teses é o seguinte: eles não acreditam que a Bíblia é a verdade absoluta. Eles relativam a verdade bíblica. Então vi um desses pregadores aí, liberais, esses mestres, falsos mestres, né, que estão influenciando multidões, ele pregando contra Paulo, contra o maior dos apóstolos, né, que foi Paulo. Paulo foi um grande apóstolo, escritor da maior parte do Novo Testamento. E esse pregador herético, esse herético estava criticando, questionando Paulo. Então eu quero te dizer nesta manhã, queridos, vamos tomar cuidado com o que a gente fica assistindo na internet. Vamos tomar cuidado com aqueles que agradam a maioria, aqueles que só pregam, né, o mel, só prega a rosa. Cuidado com essas pessoas que têm uma palavra que não te ofende, aquela palavra macia. Não, porque a verdade de Deus é bem clara. Se não houver arrependimento, o Evangelho deve confrontar o pecado. Se o Evangelho não confronta o pecado, então não é o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo diz: se eu agradar ao homem, eu não sou ministro de Cristo. Ele diz: se ele agradar ao homem, não é ministro de Cristo. Então a gente tem que saber que quando a gente vem à igreja, a gente tem que estar disposto a ver os nossos pensamentos confrontados,
a nossa cultura confrontada, a nossa filosofia confrontada, as nossas crenças confrontadas pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pelos textos bíblicos. Eu costumo dizer, quando eu vou pregar, que quem fala é a Bíblia. E quem fala é Jesus, não sou eu. Que as palavras não são minhas, são de Jesus. E se estas palavras não te confrontam, essas palavras não vêm do alto, não vêm de Jesus. Quando você chega ao estado de comunhão, a verdade de Deus te traz gozo, te traz alegria. Por mais que ela seja dura, como ela é, a verdade como ela é. A verdade como ela é. A verdade, ela é dura e macia ao mesmo tempo. A verdade como ela é. Quando você ouve a verdade, você sente alegria quando você está em comunhão, quando você está em harmonia com ela. Agora, quando você está em transgressão, quando você está distante, quando você está querendo fazer o seu próprio caminho, ou dando ouvido a fábulas, dando ouvido a contos contrários à verdade, então ela te confronta. Quando você começa a ouvir seu próprio coração, ouvir o seu vizinho, ouvir o seu cônjuge, ouvir as pessoas que falam contra a verdade, você começa a acreditar mais naquelas pessoas que falam contra a verdade. Inclusive, quando você começa a ouvir esses mestres aí das mídias sociais que são liberais, os profanos heréticos, vou falar heréticos, né? Caio Fábio, Kleber Lucas, etc. São um montão aí de pessoas que ensinam heresias, afastando cada vez mais as pessoas da comunhão verdadeira com o Evangelho, da comunhão verdadeira com a palavra de Deus, né? Inclusive, eles já chegam destruindo a palavra, eles atacam logo a estrutura da palavra de Deus. Eles vêm logo contra a palavra de Deus. Isso pode ser, quem é contra a palavra de Deus é contra Deus. A Bíblia é absoluta, é a verdade de Deus. Nosso princípio de fé é isto. A Bíblia é um livro absoluto, é um livro vivo. Não é um livro que caducou, como eles dizem. Não é um livro para antigos. A Bíblia, ela é uma verdade aplicada em todos os tempos e épocas. Tá certo que entendemos que existem textos bíblicos que no seu contexto era para o tempo daquela época, mas a essência daquele ensinamento, ele pode ser aplicado também no tempo presente. Não podemos excluir a Bíblia, o ensinamento que ela nos traz em cada história, em cada detalhe. Tem uma influência positiva em cada texto da Bíblia. Então, esses hereges, eles atacam a Bíblia e arrastam multidões, pessoal. Paulo, ele diz, se eu agradar aos homens, eu não serei ministro de Cristo. Quer ver? Se eu agradar aos homens, eu não serei ministro de Cristo. E aí tem esses pregadores que querem agradar gregos e troianos. O pessoal está chegando aí, se quiser deixar um pedido de oração, eu vou orar daqui a pouco, tá bom? Eu vou orar daqui a pouco por você. A gente vai falar com Deus, Deus vai te alcançar, né? Olha, Gálatas, se quiser acompanhar na sua Bíblia aí, Gálatas 1, 10 e 12. Se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Tá vendo? E é isso que esses pregadores contemporâneos, esses hereges, que pregam heresias, eles querem agradar aos homens.
E uma das teses terríveis também, a mais terrível que eu acho, é aqueles que querem incluir na igreja a ideologia de gênero. Aqueles que dizem que não há cura gay. O Instagram pode me bloquear. Não estou nem aí se o Instagram me bloquear. Eu vou ficar muito tempo na rede social porque eles não aceitam as verdades, né? A maioria desses que controlam essas mídias são também perversos, heréticos. Então, esses hereges, eles pregam que não há cura gay, que ser gay não é uma escolha, não é digamos que uma possessão maligna. Ser gay é uma natureza que veio de Deus, normal, assim como o homem, assim como mulher, existe também o gay. Quer dizer, que o gay também é gerado, assim como o homem e a mulher. O gay é uma outra espécie. Esses hereges pregam isso, que o gay é uma outra espécie. A Bíblia chama esses de afeminados. Os afeminados não herdarão o reino de Deus. A minha Bíblia está dizendo isso, né? Quando você vê um herege pregando, você tem que avaliar a mensagem dele com a Bíblia, com o que está na Bíblia. Não erreis. Veja bem, pessoal. Aqui é onde eles atacam até Paulo. Outro dia, eu vi este grandão aí deste movimento, chama-se Caio Fábio. Ele atacava Paulo por causa desse texto aqui, ó. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então está aqui, ó, não erreis, efeminados. O que é efeminados? É o homem que quer se tornar mulher. E vice-versa, a mulher que quer se tornar homem. Se fosse a masculinada, né? Masculinada. Mulher que quer virar homem, masculinada. E o homem que quer virar mulher, efeminado. O Paulo não colocou aqui, mas ele estava frisando mais aqui a questão do homem, né? Porque na cultura judaica o homem ele é até hoje predominante. Ninguém se dirige a uma mulher no judaísmo. Tudo que se fala é direcionado ao homem. Então a Bíblia ela foi escrita dentro dessa cultura judaica, grego-judaica, que tudo era dirigido ao homem. A mulher ficava por trás do homem. Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Então, efeminados, sodomitas. Sodomitas é aqueles que praticam torpezas de tudo quanto é jeito. Liberal. Fornicadores, que estão amigados. Presta atenção. Eu falei no início aqui da transmissão que existe aqueles que são liberais escancarados, assumidos. Os mestres, os pregadores assumidos do liberalismo. Eles assumiram, saiu do guarda-roupa, saiu do armário, como diz assim. Eles não têm fronteiras. Liberou o altar, liberou tudo. Igrejas desta forma, que de longe você vê o liberalismo no altar. De longe você vê o pecado no altar. Você sente o cheiro do pecado no altar, a caatinga, o odor. Agora existem aqueles que são semi-heréticos, semi-liberais. É aqueles que liberam em parte. Aí liberam a pessoa amigada a ser batizada, a tomar santa ceia, a subir, a louvar, a participar do ministério, a ministrar. Olha, se
Se sobe no altar para ministrar, então deve dar a Santa Ceia. Deve batizar essa pessoa. Porque o altar é o lugar de transmitir. É o lugar de você testemunhar, transmitir aquilo que Deus fez na sua vida. E se você sobe lá no altar ainda amarrado pelas forças do mal, o que você vai ensinar? Se um escravo sobe no altar, ele vai libertar quem? Então, para você libertar, para você pregar a libertação, você tem que estar livre. É sem hipocrisia, pessoal. Tem que estar livre. Os fornicadores, nem os fornicadores. Fornicador é aquele que mora junto, sem estar abençoado matrimonialmente, sem o casamento, só mora junto. Nem os idólatras que adoram ídolos e trocam Deus pelo mundo, por si mesmo, pelo seu próprio pensamento, pelo egoísmo. Egoísmo é idolatria. Quando você... Ego-idolatria, quando você coloca você mesmo acima de Deus. Adúlteros, né? Que larga a mulher por qualquer coisa, que procura outra fora do casamento. Nem os efeminados, nem os sodomitas. Não, pessoal. Então essa aí é a resposta aí para esses falsos mestres, falsos pastores, que têm enganado o rebanho, que têm maltratado as pessoas, que têm arrastado multidão, que têm arrastado multidões e multidões para o abismo, para a perdição. Se não se arrependerem, serão condenados. Tanto eles como aqueles que os seguem. Tanto os falsos mestres como aqueles que os seguem. Se não se arrependerem, serão condenados. Eu não estou nem aí se a rede social me bloqueia, não. Pode bloquear meu canal, pode me bloquear, não. Eu falo, dou um jeito de falar. Eu vou continuar falando. Se cortarem a minha língua, eu vou gesticular. Se cortarem meus dedos, as minhas mãos, eu dou um jeito. Mas eu não vou me calar. Amém, pessoal? Deus abençoe a você e sua família. Deus ilumine, Deus proteja seus filhos, sua casa. Hoje, sexta-feira forte, eu estarei no altar de Deus. Já estou aqui já. Meu coração está fervendo para pregar a palavra, subir no altar de Deus. Sexta-feira forte. Quebra de maldições. Você não pode perder. A quebra das maldições hoje. Na Igreja Apostólica Nova Esperança. Estarei ali em oração, em jejum, para impor as mãos e ministrar a libertação na sua vida. Avenida Agenor Gonçalves de Paiva, Quadranópolis, lote 44, sentido que vai para a Escola Militar em Canaã dos Carajás. Venha para cá, Brasil, venha para cá todos, ainda há lugar. Vamos fazer oração então, quero orar a Deus apresentando esse dia. Essa sexta-feira aqui está um dia maravilhoso, está nublado, está agradável. Sexta-feira amanheceu agradável. Graças a Deus. Amém? Vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai querido e amado. Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis, onde os servos do diabo, da mentira, têm, meu Deus, influenciado a massa humana, tem penetrado nos lares através das redes sociais, pregando, meu Deus, caminhos tortuosos, largos, apresentando a piedade, mas negando a eficácia dela, pregando a misericórdia, mas negando a justiça. Isso não pode acontecer, meu Pai, porque a misericórdia, a justiça, a bondade, a lealdade, elas andam juntas. Então, meu Deus, repreenda este movimento do liberalismo brasileiro, que está, meu Deus, crescendo aqui no Brasil, o liberalismo dentro das igrejas. Meu Deus, os pastores perderam o temor para aumentarem os membros. Eles estão, meu Deus, deixando de pregar
os princípios da vida eterna, eles estão deixando de combater, de confrontar o pecado, para não contrariar o amante do pecado. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu oro pelos pastores que têm se dobrado ao pecado, têm se escravizado, têm se deixado, meu Deus, dominar por Satanás. Liberta esses pastores, Senhor. Liberta. Semi-liberais e aqueles que de fato assumiram, aqueles que de fato abraçaram o pecado e convivem em pecado com seus membros, aqueles que se entregou de uma forma dissoluta ao pecado, foram corrompidos por causa do dinheiro, para que venham amontoar mais contribuidores, para que não venham ofender os contribuidores. Então eles não pregam, eles não confrontam o pecado, Senhor. Pai, eu te peço misericórdia dessas pessoas, misericórdia desses que estão, meu Deus, contumazes à sua verdade. Age com justiça, Senhor. Age com justiça. Salva, toca, Senhor, para que a alma seja salva. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por essa pessoa que me assiste agora, de algum lugar do Brasil ou do mundo. Abençoa, meu Deus, repreenda as doenças, as enfermidades, repreenda a morte, repreende o laço do diabo. Em nome de Jesus, abençoa todos os que me assistem, todos, ó Pai, que estão sendo alcançados por essa transmissão, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Fico por aqui, queridos, e deixe essa palavra aí. Cuidado, porque os dias são maus e só o Senhor Jesus Cristo para nos garantir a vitória e a libertação total das garras desse século, da conformidade com esse mundo. Tá bom? Fica com Deus, até a próxima.